Tô tentando fazer na cadeirinha rodando, sabe? E vamos pra hoje mais um Fofocafé e diferente news. Fiquem ligadinhos que hoje tem babadeira aqui nesse canal. Você não faz ideia do que eu vou te contar, menino. Antes eu vou falar um negócio. Se você não é inscrito nesse canal, não deixa de se inscrever. Não esqueça, vai lá, ó, e inscreva, deixa seu like, compartilha, deixa seu comentário. É muito importante pra mim, eu gosto muito, tá bom? Então bora lá. Olha só, eu fico grilada com certas coisas. Quando vocês me vêem nos vídeos meio assim, pode saber que dependendo da situação, menino, é o trem pegando fogo. Escuta. Brasileiros são presos nos Estados Unidos por roubarem identidade de americano. Gente, eu fico pensando como que as pessoas saem do Brasil para vir fazer nos Estados Unidos. Me fala, o que pensa na cabeça de um ser humano desse? Se você tem sonho americano, por favor, chegue nesse lugar e faça tudo corretamente. Porque, menino, em algum momento isso pode dar... Acredite. Vai ter problema. Presta atenção na babadeira de hoje. Ah, temos um novo membro na família. Vocês já viram aí no canal. O Blaze, o nosso gatinho. Ele está aqui no quarto, então se ouvir miado aí, ou se ouvir o George ali na sala com os dogs, não repara, não preocupa não, menino. Minha casa é pequena e pode ter ruídos por aí, então perdoa nós. Bora lá, menino. Meu Deus, é que eu fico indignada. Eu vou ler a matéria, gente. Nós vamos deixar na descrição desse vídeo onde eu busquei essas informações, do jornal que eu busquei essas informações, para vocês também, se quiserem dar uma olhada, vão lá e certificar de que eu tô correta no que eu estou dizendo. Depois eu vou dar meu ponto de vista, tá? Eu já comecei, né, na verdade. Eu vou beber outro café. Eu já tô estressada. Calma, Brígida, respira. Olha só, tô abrindo aqui a reportagem. No jornal Achei USA, eu vou deixar na descrição, está escrito: 10 brasileiros são presos acusados de roubo de identidade para fraudar aplicativos. Vai escutando a história, menino. Um grupo de 19 brasileiros está sendo acusado pelo FBI e pelo Procurador Federal de Massachusetts por suposto roubo de documentos de americano para criação de contas fraudulentas em aplicativos de transporte. Ou vontade de já comentar, mas eu vou ler. 10 foram presos, 8 em Massachusetts, 1 na Flórida e 1 na Califórnia. O restante está sendo procurado, segundo informou a justiça. Esses indivíduos são acusados de executar um golpe em todo o país, no qual arrastam milhares de pessoas inocentes, roubando suas identidades, disse o agente FBI em Boston. Segundo Bonavolante, o esquema funciona da seguinte forma: os números de Social Security, que é o CPF no Brasil, a gente aqui tem o Social Security, o SSN, e carteiras de motorista de cidadão americano são furtados e usados para abrir contas em aplicativo como Uber, Lyft e outros. Em seguida, essas contas são alugadas ou vendidas para imigrantes indocumentados que não possuem autorização para dirigir. Eles pensaram que seria uma maneira fácil de gerar algum dinheiro rápido, mas ao fazer isso comprometerão a segurança pública ao colocar pessoas ao volante que não poderiam conseguir empregos nessas empresas por conta própria, completou o agente do FBI. As autoridades federais também informaram que a fraude envolve ainda o uso de roubos para hackear os programas de bônus das empresas e aumentar as receitas obtidas com as contas falsas. O valor arrecadado pelos golpistas não foi divulgado.
O esquema começou a ser investigado em 2019, quando as vítimas denunciaram formulários de imposto de renda gerados em seus nomes. Sobre o montante, os golpistas ganharam com os aplicativos. Estima-se que pelo menos 2.000 pessoas foram lesadas. Tu faz ideia? Gente, se condenados, os brasileiros podem até pegar 20 anos de prisão por conspirar contra o sistema financeiro dos Estados Unidos. Além de crime de fraude eletrônica, uso de identidade falsa, entre outras acusações. Eles também podem ser multados em até 250 mil dólares ou 2 vezes o ganho obtido com a infração, o que for maior. Menino, esse é o primeiro jornal, temos 3 jornais, mas eu vou dar uma... Eu tô doida pra comentar, então eu vou comentar mediante o que esse jornal publicou. Espera que eu vou ter que beber mais. A pessoa chega nos Estados Unidos, tá querendo ganhar dinheiro fácil, dinheiro rápido. O que ele faz? Quando a pessoa vem com visto de turista, ela pode tirar a carteira de motorista, certo? Ela apresenta a 94. A 94, se for válida por 3 meses, ela chegando, indo no Detran, aonde tira no DMV, para tirar a carteira. Essa carteira de motorista vai ser válida mediante a 94, seja de 3 meses até 1 mês, 4 meses. O normal é 6 meses. Ou seja, a carteira de motorista vai ser válida por 6 meses. Passou daí, a carteira é vencida. O que muitos brasileiros fazem? Vão em outros estados onde conseguem renovar, tipo Califórnia, vários outros lugares, renovam, usando o endereço de outra pessoa falando que mora lá, para continuar dirigindo aqui, certo? Em qualquer outro lugar. Conheço muita gente que faz isso. É errado? É. Porque tá fazendo uma coisa, tá fazendo mentira, tá dizendo que mora lá e não mora. Mas, e outra, depende do policial. Se o policial parar e descobrir que você não mora lá, tá mentindo, ele pode deportar. Ou você, tá entendendo o rolo que é? É muito complexo, é muito complicado, mas muita gente prefere pegar esse caminho do que permanecer sem carteira nenhuma. Porque a chance é maior de ser deportado, de ser preso, enfim. Eu conheço pessoas que já foi parada e perguntada assim: onde você mora? Marieta. Como assim, meu amigo? Tu tá dizendo que mora em Marieta e sua carteira é de São Francisco? Tá entendendo, gente? Gente, a mentira tem perna curta, né? Então, cuidado. Já aconteceu também com pessoas que eu conheço. O policial não é besta, sabe que é imigrante, sabe que tá mentindo, porque o povo que consegue ler a mente, que mira o zóio e fala, tá mentindo. Não adianta, gente, não adianta. Americano é muito sim, sim, não, não. Curto, grosso e objetivo. Aí vem o brasileiro. Eu não tô falando mal de brasileiro, não, gente. Eu sou brasileira. O que eu tô aqui dizendo é, se você tem um sonho americano, cuidado, não faça essas coisas, tá entendendo? É isso que eu quero dizer. E fico, sim, indignada com algumas atitudes que alguns brasileiros têm, como americanos, como hispano, enfim. Eu tô dizendo brasileiro porque eu sou brasileira, eu posso dizer, tá entendendo? Não me leve a mal, não leve pro pessoal apenas pensando que eu tô aqui falando mal de brasileiro, não é o ponto. Estou dizendo apenas, não faça se você quer viver aqui por muitos anos, até mesmo ilegal, sem chamar atenção. Porque, menino, se você não chama atenção, você vive bem, vive tranquilo. Conheço gente aqui que mora 20 anos, não tem documento, mas não chama atenção, não anda correndo, passa na velocidade correta. Se você fizer tudo corretamente, o policial não vai te parar. Então, assim, você caminhando corretamente, eu estive aqui por quase 5 anos, olha só, quase 5 anos sem documento. Quando eu cheguei, logo eu entrei na companhia, a comissão, e tive que fazer meu Tax ID, que era um número para quando eu for declarar o imposto, a pessoa fosse declarar, me declarasse como eu trabalhasse para a companhia. Então eu tinha que fazer esse número, esse Tax ID. Na época tinha que mandar o passaporte. Eu mandei o passaporte e demorou demais me devolver. Ou seja, eu perdi esse prazo para fazer a minha carteira de motorista. Quando eu fui receber o meu passaporte de volta, faltava muito pouco para vencer a 94. Eu falei, eu vou ficar quieta.
e dirigi com a carteira do Brasil internacional até vencer. Ó, só com ela. Mas, gente, nunca fui parado por polícia. Já passei em blitz e nunca me pararam. Nunca recebi uma multa. Nem antes de ter a carteira daqui, nem agora que tenho. Tipo, nunca fui parada. Por quê? Eu faço corretamente. Eu não chamo atenção. Eu tento fazer o máximo, sabe? Dirigir certo. Parar em todos os stops. Respeitar a velocidade. E quando isso é feito, nada acontece. A não ser que já aconteceu da pessoa estar dirigindo certinho e não saber que o seguro do carro está vencido. Então fique atento, porque isso também é problema. Se a polícia parar, pode te levar preso, pode até te deportar. Isso depende muito de cada um. Então, mantenha o seguro do carro em dia, faça certinho, que não chama atenção. E aí, menino, vamos voltar ao assunto que eu acho que eu já me perdi. Falei muita coisa. Aí, o que esse grupo fazia? As pessoas chegam querendo trabalhar, muita gente opta em não ir para construção, em não ir para o serviço de limpeza, por dirigir, né? Por entregar comida, por buscar pessoas, que é o Uber. Então, o que acontece? Eu conheço muita gente que prefere partir para esse trabalho. Só que aí acontece que o aplicativo só aceita quando você tem carteira de motorista, de qualquer lugar, quer seja. Tipo, tem que ter carteira. Exemplo, quem mora na Georgia tem que ter a carteira de motorista da Georgia, certo? Quem mora na Califórnia tem que ter. Então, muita gente até opta em morar na Califórnia para trabalhar com Uber, porque lá consegue fazer a carteira de motorista, a drive license. E entre outros lugares que eu não recordo. Eu acho que Maryland também faz, enfim. E aí, menino, esse grupo simplesmente roubava Social Security, que é a identidade de americanos vivos, para vender ou alugar para brasileiro que não tinha documento, que não tinha carteira de motorista, e dizia para esses brasileiros, são pessoas que morreram, por isso que não são inocentes, porque a pessoa que fazia isso dizia: eu vou te arrumar um número para você conseguir fazer sua carteira de motorista, para você conseguir fazer o cadastro na empresa, no aplicativo, dizendo que a pessoa morreu. Só que a pessoa não morreu. Pode ser que algum outro tinha morrido, mas muitos não. Foi daí que descobriu, porque aí o americano chegava em casa, tava lá o papel como se ele tivesse que pagar essas taxas porque ele tinha trabalhado no Uber. Aí os americanos começaram a ligar, tipo assim, como assim? E começaram a reclamar, denunciaram. Exemplo, ligava pro Uber: eu não trabalho para vocês. E acabei de receber as taxas como se eu trabalhei ano passado. Como assim? E aí esses aplicativos começaram a abrir uma denúncia, uma procuração, tipo, para tentar descobrir o que estava acontecendo, menino. E aí foi descobrir um casal. E aí nesse bolo todo, por isso que eu falo, não são inocentes as pessoas que entram nisso, porque entra sabendo que não pode entrar sem ter drive license, sem ter carteira de motorista. Se decidem entrar, se querem entrar mesmo assim, tem cambalacho no meio, tá entendendo? Não tem outro meio. Tem história no meio, tem mentira no meio. Eu vou tentar pegar aqui outro jornal para vocês verem o que eles falam, porque cada um fala uma coisa diferente, abrange certos pontos. Aí deixa eu tampar a cara do cidadão, porque tem até a cara do cidadão. Brazilian Times, no jornal Brazilian Times, vai estar na descrição do vídeo cada jornal, tá? FBI revela que casal baiano era líder do esquema que faturou quase 4 mil dólares com fraudes de aplicativos. Gente, eu acho que eu não serviria para trabalhar no jornal, não. Vai me dando um calor, menino. Eu vou ficando... Aí junta café, junto o estresse, porque, meu Deus, eu fico indignada, gente. Quer viver aqui, quer morar aqui, tenta fazer. Eu sei que muita coisa a gente se esforça, a gente quer fazer para permanecer, mas tenta ao máximo fazer a coisa certa. É muito complicado isso. Agora, roubar documento de pessoas que nem tá sabendo, gente, isso aqui não existe, não. Escuta. Aos poucos, as autoridades federais dos Estados Unidos vão divulgando informações sobre a operação que culminou com o indiciamento de 19 brasileiros, dos quais 10 já foram presos. Aí você imagina a pessoa sendo presa. Meu Deus, não quero nem pensar. Tem até borra de café aqui que eu tô grilada.
Eles são acusados de roubar identidades de terceiros para abrir contas em alguns aplicativos de viagem compartilhada e entrega de alimentos, entre eles Uber, Lyft e o outro que eu não sei, não conheço. Os investigadores apontaram o baiano de Vitória da Conquista, fulano de tal, 25 anos, como um dos principais líderes deste esquema, sendo o mentor e executor. Ele teria ganho $360 mil com fraudes financeiros cometidos entre janeiro de 2019 e abril de 2020. Junto com ele foi presa a fulana de tal, a mulher de 35 anos, que também é da Vitória de Conquista, na Bahia. Vários agentes do FBI estão atrás dos 9 que ainda não foram presos, como o jornal Brazilian Times já relatou em edições anteriores, inclusive com um alerta emitido em 2017, ou seja, eles já vêm avisando, toma cuidado, tá tendo coisa. Mas as pessoas preferem pegar o caminho mais fácil, né? Achando que ganhar dinheiro mais rápido é melhor. Cuidado, gente. As identidades roubadas eram usadas para abrir as contas e depois os membros do esquema as vendia para motoristas, grande maioria brasileiros. A maioria... É sério. Sabe por que eu fico chateada, eu fico grilada, eu fico decepcionada, sabe por quê? A gente limpa a casa, as pessoas pegam carinho com a gente, sabe? Uma consideração, um respeito, porque escuta muito essa história, sabe? E aí, de latino, de americano, não sei, de brasileiro, de hispano, enfim. E aí, menino, já aconteceu de um babado um tempo atrás, acontecer isso, e o cliente virar pra mim e falar assim: Brígida, olha a minha cara no chão. Brígida, você viu a reportagem tal dos brasileiros que fizeram isso, isso e isso? Eu só disse assim: sim, eu vi. Infelizmente acontece, nem todo mundo é igual. Ele, sim, é verdade. Mas aí, se a gente começa... Se você que é brasileiro, tá chegando aqui agora, e algum americano passou por isso, enfrentando essa situação, ele vai ter muito receio de te pegar, menina. Ele não vai, tá entendendo? Ele vai pensar 2, 3 vezes. Inclusive, o nosso schedule só cresce mais, o nosso grupo de casa só cresce mais quando a indicação, principalmente, é raro. Acontece, eu já peguei em aplicativo casas novas, mas cresce mais por indicação. Nunca vi, porque justamente por essas coisas, né? Eles veem isso e devem ficar assim: meu Deus, né? Ainda deve pensar assim: não, aí chega aqui, muitos brasileiros não falam nem inglês e tá fazendo merda dentro do nosso país. Desculpa aí o palavreado, é porque pra isso só existe essa palavra mesmo. Bora lá. As identidades roubadas eram usadas para abrir as contas e depois os membros do esquema as vendiam para motoristas, grande maioria brasileiros, que não cumpriam os requisitos para trabalhar para as empresas, tais como possuir uma carteira de motorista válida nos Estados Unidos e Social Security. Além de roubar as identidades, abrir conta com documento falso, os suspeitos usavam bots, que é aplicativo de software que executa tarefas automatizadas. Desta forma, eles exploravam programas de bônus das empresas e tecnologia de falsificação de GPS, fazendo com que os motoristas ganhassem bem mais nas corridas. Misericórdia, que essa parte eu não tinha lido, não. Você entendeu? Eles entravam no esquema, no programa, e alterava para as pessoas, para os brasileiros, para esses ganhar mais nas corridas. Até o momento, os investigadores estimam que mais de 2.000 pessoas tiveram suas identidades roubadas pela quadrilha. O esquema só foi descoberto em abril do ano passado, quando a Receita Federal dos Estados Unidos devolveu várias declarações de impostos as informações não batiam com os ganhos detectados pela agência. Após isso, foi iniciada uma investigação que acabou chegando nos brasileiros. Os investigadores relataram que foram encontradas no celular do fulano, apreendido com autorização judicial, diversas provas contra ele, tais como fotos dele mesmo alteradas digitalmente, usadas em pelo menos 9 contas de motorista. Após vasculhar o aparelho, os investigadores identificaram mais de 180 contas criadas pelo brasileiro em apenas um aplicativo. A investigação também aponta que fulano
participava de centenas de grupos de WhatsApp, todos em português, nos quais divulgava seu serviço de aluguel das contas fraudulentas. Então, tá entendendo? Se você vem para os Estados Unidos e vai entrar num negócio desse, não faz não, menino. Faz não. Seu sonho pode empurrá-lo. O baiano recebia os pagamentos por meio de diversos bancos, utilizando as identidades roubadas dos norte-americanos, que eram cadastradas nas empresas de aplicativo. Caso sejam condenados, os envolvidos podem pegar até 20 anos de prisão, além de multa que pode chegar 2 vezes o valor do fraude. Aí eu te pergunto, muita gente está aqui nos Estados Unidos que não sabe falar inglês há anos. É o básico. Como aqui o espanhol é a segunda língua, então muita gente se vira e acomoda e deixa por isso mesmo. Aí um homem desse vai preso, gente. Tu faz ideia o que é viver 20 anos numa cadeia americana, onde o negócio é assim, ó. E tem cidade, aqui na Georgia, se não me engano, tem cadeira elétrica. Não tô dizendo que é o caso. Mas imagina um brasileiro para num lugar desse, sem inglês, preso. Menino, você já viram em filme como é as cadeias aqui, né? O negócio é sério. O negócio é sério. Eu só sei que eu fico passada. Como eu disse pra vocês, gente. Se vocês querem vir para os Estados Unidos, se vocês têm um sonho americano, por favor, pelo amor de Deus, faça a coisa certa. Tente caminhar ao máximo, fazendo tudo correto. Porque se o FBI te pega, menino, nunca mais você tem um nome limpo. Se polícia te parar, se ele te multar, tá lá registrado tudo que acontece, tudo. E ó, tem mais, não precisa nem te parar, não precisa nem FBI. A polícia sabe que eu tô aqui, a polícia sabe o que acontece comigo, a polícia sabe o meu caminhar, tudo que eu faço, quantas contas eu tenho, o que eu compro. Moço, é país primeiro mundo. Venham pra cá para trabalhar com honestidade e faça as coisas certas. É só isso que eu falo para vocês. Existem muitas maneiras de conseguir o visto legalmente, então faz o negócio certo e me diz aí nos comentários o que vocês acham disso, o que vocês acham dessas situações. E existem muitas formas de você, sabe, se legalizar hoje em dia. Tenta buscar o caminho certo. É só isso que eu falo. Vou contar uma experiência para vocês de que eles sabem tudo. E isso lá do Brasil aconteceu. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, morava aqui um primo da minha mãe. Eu nunca vi ele na vida não, mas eu sabia que ele morava aqui. Minha mãe já tinha comentado. E aí, por coincidência, quando eu cheguei, ele topou comigo. E aí, Brígida, você também mora aqui? Eu não sei se ele me seguia na época e soube que eu publiquei, né, que eu estava vindo. E ele vai e me conta, Brígida, minha esposa já foi em todo o consulado brasileiro tentar visto para morar aqui. Eu já moro aqui há 10 anos. E ela tá indo agora no de Brasília, que é o pior. Eles consideram. Eu fui no de Brasília, para mim foi normal. Não teve problema nenhum. Mas eu já ouvi muita gente reclamar que o consulado de Brasília é o mais apertado, sabe? Aí ele falou, ela tá indo no de Brasília, acho que eles moravam em Goiânia, se não me engano. Foram em todos, menos no de Brasília. E todos ela era negada. Aí ele me contando, ela tá indo agora no de Brasília, pela última vez tentar, se não der certo eu vou embora. Aí tá, falei, nossa, vou estar orando por vocês, espero que ela consiga. Até então não perguntei por que ela era negada. Até então acho que ele nem sabia qual a situação, o porquê. Tem situação que eles falam, tem situação que eles não falam, não deixa claro, só diz sim ou não, né? E foi o caso dela. Com 10 dias que eu estava aqui, ele vai e me chama, que eu tinha passado o meu número pra ele me chama. Brígida, tô indo embora. Não dá mais. Foram 10 anos aqui, eu não consigo mais. Minha família tá precisando de mim. Queria muito que a minha esposa viesse. Eles não tinham filhos. Queria muito que a minha esposa viesse, mas infelizmente ela foi negada novamente. Eu, como assim? Né? Tipo, porque o que eles alegam? Eles não falaram nada. Aí ele falou assim, virou pra ela e falou assim, aquelas perguntas básicas, né? Por que você quer ir pros Estados Unidos? Ah, eu quero passear, quero conhecer. Isso do Brasil, eles já sabem tudo. Claro, são americanos, né, que estão lá trabalhando. Aí é onde eu te falo, que aqui sabe mais, menino. Fica tranquilo que sabe tudo. Aí o policial, a gente lá vira pra ela e fala assim,
Por que você quer ir para os Estados Unidos? Quero conhecer. Para onde você vai? Vou para Orlando. Entendi. E você tem parente nos Estados Unidos? Ela, não. Cara, sabe o que o agente fez para ela? Ele pegou o monitor e virou para ela e falou assim: quem é esse aqui? O que ele tá fazendo lá nos Estados Unidos? Era o marido dela. Diz que ela não sabia o que fazer, não sabia. Ou seja, mentiu. E aí pra eles mentiu, o menino acabou. Aí o agente virou pra ela e falou assim: minha senhora, a gente sabe que você tentou em vários consulados e esse tá sendo mais um. Se a senhora tivesse dito a verdade, eu te daria. Se faz ideia? Pela mentira, ele negou mais uma vez. E aí o marido dela foi embora. Logo depois ele foi embora, desistiu. Porque tá lá, ó, tá lá. As mesmas perguntas eles fazem. Por que você tá indo para os Estados Unidos? E para ela foi a mesma coisa. Você tem parente nos Estados Unidos? E ela sempre falava não. Ela poderia falar sim, tem meu marido. Se tá perguntando, gente, fala. Fala, porque eles sabem. Aí foi onde ele falou: se você tivesse me dito a verdade, eu te daria, porque eu sei que você quer ir lá ver ele. Você faz ideia? Nossa, eu chego a arrepiar, menino, ó. É complicado. Então, assim, a gente é criado muito com o jeitinho brasileiro, com as mentirinhas, né? Sei lá, pra tentar conseguir as coisas. E com o americano não funciona muito assim, não. Eu falo isso pra vocês. Com eles é muito preto no branco, sim, sim ou não, não. Não existe meio termo. Aprendi muito isso aqui e cada dia que passa eu aprendo mais. E aí é onde a gente fica indignado com certas coisas que a gente vê. Então, se você tá vindo, se você é novo aqui, se você tem esse sonho americano, já venha consciente, já venha sabendo. O americano, quando te pergunta: Brígida, assim, assim, assado, ele quer ouvir sim, não. A não ser que ele pergunte uma justificativa. Se não perguntar, quando eu fui pegar meu visto, eu com a minha pastinha, todos os documentos, até já contei aqui no canal, mas vou só fazer um apanhado aqui rapidão. O cara virou pra mim e falou assim: você trabalha com o quê? Você tá indo pra onde? Você já saiu do Brasil? Foi mais ou menos essas 3 perguntas. E eu respondi, e eu já respondi querendo abrir a pastinha, né? Pra tipo assim: moça, eu posso te provar. Não precisa. Não quero ver. E pronto. Toma aqui seu visto, toma aqui seu visto. Era pra mim e pro meu filho. E aí, esse é meu conselho pra vocês, gente. Tenta fazer a coisa mais correta da vida. Mais correta. Principalmente se você tem família aqui. É muito... Como que eu te falo? Cada caso é um caso. Pode ser que você pegue uma gente que não... Eu acho muito raro dizer que ele não saiba. Mas que ele não se importe ou não se apegue em querer saber essa resposta de você. Mas tenha muito cuidado quando você for responder. E com a sua vida aqui, tá entendendo? Esse é meu conselho. A raiva acho que passou e meu café já esfriou. Pera. Café frio não dá não. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo e depois a gente volta aqui com mais Fofoca Café News, porque a gente tem muita novidade pra falar pra vocês. É Fofoca Café News, né? Porque foi uma história que eu contei pra vocês que aconteceu de verdade. E vai estar aqui na descrição desse vídeo os jornais que eu li, faltou um, li 2, mas vocês podem estar indo lá e ver vocês mesmos, combinado? Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se você tem alguma história ou soube alguma história parecida de alguém, deixa aqui nos comentários. Ah, e tem outra coisa. Se você tem alguma história babadeira e queira que eu esteja contando aqui, ou compartilhando, ou até mesmo desabafando comigo, manda pra gente no e-mail Fofocafé, vai estar aqui na descrição. Se você me permitir, eu posso contar essa história sem identificar nome, enfim. Eu gosto de contar história, menino. Tá bom? Combinado? A gente se vê aqui no próximo vídeo. Um beijo no seu coração e tchau, até o próximo. Brasileiros são presos volta. Olá, pessoal! Parece que hoje deu eco. E já vou adiantando. Se você tem um sonho de vir para os... Por que eu tô gravando sem luz? Aí eu vou começar de novo. Ô, gente. Desculpa aí, Thaís. Eita, quase que não sai.
Já aconteceu também com pessoas que eu conheço. Esqueci o que eu ia falar, pera. Os investigadores relatam, os investigadores